Quando me deram essa missão de falar sobre o Natal, eu fiquei me perguntando, né? Tantas coisas sobre já foram ditas, né? Sobre o Natal e como que eu poderia falar, né? E eu não consigo particularmente imaginar o Natal sem a figura da nossa Mãe Maria, né? Eu não consigo pensar porque não teria Jesus vindo ao mundo se não fosse por ela. E aí eu começo essa história lembrando o sim de Maria. E o que isso representa para nós, como sociedade, como pessoas, das responsabilidades que Maria assumiu, né, para a gente relembrar. Maria, então, era bem mais jovem do que José. E aí você imagina, entre um anjo, né, se hoje, para a gente, 2000 anos depois, né, falar que a gente vê algum anjo, para muitas pessoas ainda é muito complicado, esta relação, a gente imaginando há 2000 anos atrás. Então, o anjo diz que você foi a escolhida, que você é bendita entre as mulheres, e que você vai ter só a missão de trazer o Salvador que já era esperado, né, por todo o povo judeu há 400 anos. Né, porque há 400 anos o povo já vinha num silêncio no rádio danado, né, desde Isaías, que Miqueias, que não veio mais nenhum profeta no povo judeu, ninguém falou mais nada, e todo mundo que passava depois do que Isaías disse que o Salvador viria, né, em Belém, e estava todo mundo esperando. Então, eu fico imaginando o como deve ter sido, né, a tomada de decisão e o tempo curto, né? Gabriel chegou, disse, ela simplesmente faça em mim segundo a tua vontade. Então, o que seria de dar humanidade, né, pós-era cristã, se não fosse o sim de Maria? E o que o sim de Maria representa para a gente? O que representou para ela? Ou quais são as características que teve? Então, eu fiquei pensando, Maria teve que ser muita mulher, porque ficar grávida do divino, numa era onde que a mulher era pouco empoderada, nem vou usar a palavra empoderada, que hoje está muito em voga, né? Onde a mulher não era o centro da sociedade, não tinha todo, né? Eu vejo que foi uma coragem muito grande de Maria. Coragem de assumir essa gestação, de ainda ter que contar para José, né, que ela estava grávida e grávida do Espírito Santo. Então, sabe, eu fiquei imaginando ali o quão solitária e o quanto difícil deve ter sido os momentos depois que Gabriel se foi, né? Depois que o anjo se foi, ficou ela e toda aquela conjunção. Sabemos, claro, que tudo isso foi programado, né? Que Jesus, a vinda dele não foi o acaso, que junto de Maria também, apesar do anjo Gabriel foi o que foi visto, existia todo um aparato energético, um aparato de proteção para que ela pudesse ter esse sim. Mas o que me marca nesse início é exatamente esta coragem de Maria, de não pensar nas consequências que fosse trazer para ela. E muitas vezes, quando nós somos convidados a participar da messe do Cristo, muitas vezes a gente para e pensa se a gente vai dizer sim ou se vai dizer não. Se a gente vai ter coragem de enfrentar. Um tempo atrás, eu conversando com um grupo de amigos, a gente estava discutindo, né, sobre a questão dos apóstolos e da sequência, né, da igreja após a vinda do Cristo. Eu falo, hoje em dia, né, no meu pensamento, está muito fácil a gente ser cristão, né? Não tem problema nenhum. Aqui no Brasil, principalmente, a gente convive com todas as religiões e a gente não tem essa perseguição. Agora, difícil era ser cristão na época de Jesus Cristo, né? Logo após a morte dele, Saulo ali perseguindo todo mundo, né? Aquela caçada brusca de Roma sobre todos os cristãos. Aquela época, assim, foi difícil ser cristão. Hoje em dia está muito fácil, né? A gente tem total liberdade para poder seguir a quem a gente quer, seja Cristo, Buda, Zoroastro, mas enfim. Então, eu fiquei muito, muito comovido. Eu não conseguiria começar a falar sobre o Natal se a gente não começar a falar novamente da nossa mãe. Então, Maria, para mim, foi um exemplo de servidão,
um exemplo de coragem, um exemplo de determinação e um exemplo antes de tudo, de realmente assumir uma missão sem imaginar o tamanho dela. Porque a missão de Maria também não terminou só de gestar Jesus, que culminou os 9 meses depois do nosso nascimento do nosso mestre, que comemoramos agora. Mas também ela teve a missão de ser a guardiã de Jesus até a sua missão. Então, também deve ter sido uma missão difícil, porque sabemos hoje, né, que Jesus veio para um mundo muito denso, e aonde também a gente não pode esquecer, e isso é retratado nos evangelhos, que teria ali, vou usar a expressão usada no evangelho, que Satanás estaria atentando contra a vida dele durante todo esse projeto. Se Jesus foi um projeto de luz, se Jesus, o projeto de luz que foi, dele conseguir sair de onde estava para vir até nós em misericórdia, também não podemos esquecer que, com certeza, estaria todo um anteprojeto para que isso não funcionasse. Graças a Deus, né, funcionou. Mas não podemos esquecer, então ela teve que ser a guardiã ao lado de José, essa infância, né, do menino Jesus aí. E aí a gente vê vários filmes, tem um filme muito bacana que eu convido todos a ver, já que estamos no período natalino, que se chama O Jovem Messias, que mostra a vida de Jesus pequeno, já ali os pequenos milagres, é um filme realmente muito emocionante. Então, seja, você tem ali sobre a sua tutela um ser celestial, que já desde pequeno já demonstrava as suas características muito peculiares de inteligência. A gente vê isso na passagem quando Maria o perde, ele está lá conversando ali com todo mundo, já pequeno, mas já demonstrando o seu saber. Então, Maria tem uma missão muito importante na formação de Jesus, e que a gente possa hoje poder olhar como esse exemplo, além do mestre, é claro, de uma entrega total a um objetivo, uma missão, a esse compromisso de amor, de um amor sem limites, né? Então, Maria foi aí, podemos dizer que foi a primeira cristã, né, da nossa era, né? Ela que trouxe o nosso mestre.